Bom dia, turma 902. Vamos para mais uma aula de ciências. Professor Estela aqui com vocês. É um prazer estarmos novamente juntos, mesmo que seja por uma videoaula. Vamos lá. Primeiro assunto, o ambiente agredido. Nós estamos lá na página 94, tá? Acompanhe lá no livro, por favor. Você já viu uma situação semelhante às mostrada acima em algum lugar? Entrou em vigor no ano de 2012 uma lei que proíbe a utilização de sacolinhas plásticas nos supermercados. Qual a sua opinião a respeito? Qual, na sua opinião, a melhor forma de conscientização da população e dos governantes para as questões relacionadas à prevenção do meio ambiente? Então vamos lá, aí nós temos duas imagens que são imagens muito tristes, né? E, infelizmente, uma realidade hoje em muitos lugares. Você já viu alguma imagem dessa ou algo semelhante a isso quando você vai à praia ou vai a algum lazer? Você entraria no rio ou numa praia suja desse jeito? Coloca lá a sua opinião, tá? Responda lá, por favor. Comprometimento do meio ambiente. O ser humano, há tempo, vem causando mais alterações no ambiente, principalmente após duas grandes revoluções, que é a Revolução Neolítica e a Revolução Industrial. Então, o próprio homem ele vem causando alterações significativas no meio ambiente. E isso vem degradando, destruindo o ambiente em muitas áreas. Mas houveram duas principais revoluções na sociedade, né, durante a evolução, durante os períodos, que revolucionaram, que mudaram por completo o ambiente. A primeira revolução foi a Neolítica. Ela ocorreu há mais de 10 mil anos e deu início à civilização. Destacam-se a domesticação de animais, o cultivo de plantas e o uso de fogo. Surgiram-se então as cidades, as profissões, a escrita, o comércio e a metalúrgica, por exemplo. Então, quando começou e deu esse início à civilização, onde melhorou consideravelmente a questão de evolução, mas isso aumentou a população e isso fez com que as pessoas fizessem mais coisas que agredissem mais o meio ambiente. A segunda revolução foi a Revolução Industrial. Ela aconteceu durante o século XIX, que acelerou todo o processo do desenvolvimento. Trouxe progresso, mas acelerou as alterações do ambiente. Essa revolução industrial, ela trouxe muitos benefícios que nós utilizamos até hoje. As máquinas, os equipamentos, e isso trouxe muita facilidade no dia a dia das pessoas para se locomoverem, mas isso acelerou grandemente o desgaste ambiental, atingindo, liberando várias toxinas, várias substâncias tóxicas poluentes no ambiente. O planeta alterado. Primeira coisa que foi alterado no ambiente, que agravou o desmatamento, também é chamado de desflorestamento, consiste na retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado lugar. Enquanto alguns enxergam essa prática como uma ação necessária ao suprimento das necessidades do ser humano, outros apontam o desmatamento como um dos maiores problemas ambientais da atualidade. A retirada da cobertura vegetal está relacionada a diversas causas, como a urbanização, mineração e expansão de agronegócio. E seus impactos são inúmeros. Então vamos lá, esse desmatamento, muitas pessoas veem como um benefício para a sociedade, para a população, porque está relacionado à urbanização. Primeiro tem que devastar uma área para poder construir em casas, mineração, que é a extração de minérios, a expansão de agronegócios, para poder fazer uma pastagem, uma região de pastagens, devastam muito a região. Isso traz benefícios, sim, mas o impacto biológico, o impacto ambiental são inúmeros para toda a sociedade, para toda a população e principalmente para o próprio planeta. Outra, camada de ozônio. Como o próprio nome diz, é uma camada ou revestimento formado por moléculas de gás ozônio, cuja molécula é mostrada aqui nessa figura ao lado. O ozônio, o gás ozônio, ele é formado por três átomos de oxigênio
que forma uma molécula de ozônio. Né? As pessoas confundem muito a camada de ozônio, a molécula de ozônio, com a molécula de oxigênio. Lembrando que o oxigênio são dois átomos só. O ozônio são 3 átomos de oxigênio. Essa camada está situada em uma camada externa à atmosfera, em uma altitude entre 20 a 35 quilômetros, sendo chamada de estratosfera. Então, a camada de ozônio ela está na nossa segunda camada. A primeira é a troposfera e a segunda é a estratosfera, que é logo acima um pouco das nuvens, essa camada estratosfera. A camada de ozônio possui uma função vital para a manutenção da vida na Terra, pois ela é capaz de absorver até 99% da radiação ultravioleta, que é o UV, que é proveniente do Sol. E é essa radiação que provoca o bronzeamento, mas ela também é responsável por muitos efeitos danosos, pois pode danificar o DNA, provocando mutações genéticas, pode prejudicar as plantações, interfere na fotossíntese, aumenta o número de câncer de pele e de lesões aos olhos, entre outros efeitos. Então, a camada de ozônio, ela filtra quase 100% da radiação solar, que é ultravioleta. Essa radiação, ela causa o bronzeamento, que todos nós gostamos muito, mas também ela pode prejudicar, trazer danos irreversíveis, às vezes, tanto para o ambiente quanto para as pessoas. Infelizmente, porém, o ser humano lançou, ao longo do tempo, alguns compostos poluentes que diminuem a sua concentração, a concentração de ozônio na estratosfera, e deixando o planeta mais desprotegido. Um dos maiores causadores da destruição da camada de ozônio são os CF6, que são os clorofluorcarbonetos, que são compostos formados por átomos de carbono, flúor e cloro. Os CF6 são lançados na atmosfera principalmente pelo seu uso como aerosóis, que são os sprays, em geladeiras e em refrigeradores, como agente expansor de plásticos e em solventes para limpar circuitos eletrônicos. Então, esse CFC, pela alta concentração de carbono, flúor e principalmente do cloro, eles, quando são lançados na atmosfera, eles sobem para a atmosfera, vão até a estratosfera e lá entram em contato com o ozônio e destrói a camada de ozônio. Então, aí nessa imagem, nós podemos ver o maior buraco já encontrado, observado sobre a Antártida, que mede cerca de 28,3 milhões de quilômetros quadrados, o que representa mais de 3 vezes a área da Austrália. Então, você vê nessa imagem aí, essa camada mais azulada é a camada que é do buraco de ozônio. Olha o tamanho que está, né? Então, principalmente nesse pedaço aí, na Antártida, a intensidade dos raios violeta passa com muita intensidade, uma quantidade absurda. E isso tem prejudicado demais o ambiente. Ok, queridos? Bom dia para vocês. Eu peço que vocês façam as atividades dessa unidade, né? O rever e aplicar. Façam com carinho, façam com cuidado. Está lá na página 100. Respondam lá para a professora Estela. Um beijo no coração.